O último debate da eleição mostrou um Bolsonaro claramente desestabilizado. Só agora se sabe o que aconteceu para prejudicar o desempenho do futuro ex-presidente. Ana, os analistas, os articulistas, os pitaqueiros profissionais, eles são unânimes. O Bolsonaro, no último debate da eleição de 2022, teve seu pior desempenho em debates. O pior, né? E eu acho que um momento que simboliza isso, um momento que reduz, que sintetiza, que resume isso, é o finalzinho do debate, quando ele pede voto para ser deputado federal. Obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República. Pois é, não era deputado federal, presidente da República. Ana, aí assim, o que tinha de diferente no Bolsonaro do debate final da Globo para o debate da Band, UOL, Folha que veio anteriormente? Qual era a diferença, Ana? O Bolsonaro estava lá, no mesmo lugar, mesmo sapato, mesmo terno, mesma coisa. Mas na plateia estava faltando alguém, Ana. Na plateia estava faltando alguém. Alguém que não estava na plateia só para assistir. Alguém que estava na plateia para dirigir, para ajudar, Ana. Estou falando do Carlos Bolsonaro. Veja ele aqui no debate lá da Band. No da Globo ele não estava, tá? Olha lá, ó. Você está vendo ele lá no centro, a imagem do UOL, né? Olha lá, ó. Ali está o pai, o Lula debatendo, certo? E você vai reparar daqui a pouquinho no Zoom que o Carluxo fica ali fazendo gestos para o pai Jair, gestos pré-combinados, que significa assim, ó, vaza desse assunto, vamos discutir outra coisa agora. Tá vendo? Ó, vaza. Tipo coach. Da linha. Isso, é o coach de debates do pai Jair. Então, Ana, o Jair olhava o tempo todo para o filho e tirava do filho as orientações, né? E alguns jornalistas conseguiram até mesmo, Ana, decifrar os gestos. Sobe o tom, vaza, quer dizer, muda de assunto, coisas desse tipo, né? E, assim, goste ou não do Carluxo, entenda ou não os textos profundérrimos dele no Twitter, Ana, não dá para negar. O cara tem um papel importante nas campanhas do pai. Teve em 18, deveria ter tido em 2022, mas não estava nesse debate da Globo, Ana. Vamos ouvir aí a Fabíola Cidral, que estava lá, mediou esse debate, né, em grande parte aí da TV Bandeirantes, e viu toda essa ação aí do Carluxo fazendo gesto e dirigindo o pai. UOL, Folha, Band, a participação, eu estava ao lado do Carluxo, eu estava ali nos bastidores ao lado a gente fala Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Tanto é que depois eu conversei. Não, aí você se traiu, Fabiola. Você é uma jornalista séria, você tem que chamar de Carlos. Eu posso chamar de Carluxo. Porque aqui é tudo avacalhado. Você é uma jornalista séria. Você tem que falar Carlos Bolsonaro. Ah, não faça assim, Álvaro. Não, eu adorei, pô. Deixa ela. Deixa ela. Eu adorei. Fala mais, Carluxo. Adorei. Vamos lá. Falei com ele, eu fiz uma entrevista com ele. E a participação dele foi fundamental para que Bolsonaro desse uma virada, porque no começo do debate, Bolsonaro não estava entendendo aquele jogo de câmeras, e ele falava para o pai, ele ficava de pé, e ele falava para o pai, olha para essa câmera, olha para a câmera, e ele falava e o pai obedecia a ele, né? Ele fez muita diferença nesse debate, ele estando lá. Ele então, dirigiu, Globo, né? Ele dirigiu assim. De algum jeito. Responde, sim. Pede direito de resposta, não sei o quê. Isso me foi relatado exatamente sobre as pessoas mais próximas ali que acompanharam que avaliaram que a presença do Carlos fez muita diferença para o Bolsonaro no debate da Globo e também nos outros em que o Carlos acompanhou. Essa que a gente ouviu por último é a Juliana Dalpiva. Ela é autora de um livro fenomenal, deve estar aí em algum lugar da minha estante, que eu já terminei, chamado O Negócio do Jair. É sobre as relações da família Bolsonaro e como eles montaram meio que uma franquia de rachadinhas. Cada filho tem um gabinete, cada gabinete arrecada ali dinheiro dos salários dos funcionários, tudo ia lá para então esposa do Bolsonaro, Ana Cristina, que daí capilarizava, distribuía essa grana para a família toda, né? E a Juliana, ela desvenda esse esquema e ela compreende como a família Bolsonaro funciona. E é a Juliana, num texto recente, Ana, que conta pra gente que a Michelle e o Carlos Bolsonaro estão se desentendendo assim terrível, fundamentalmente, de rachar a família. Até você chegar num momento, um pouco antes desse debate, em que está numa reunião no Alvorada, que é a residência do presidente, ela, o Bolsonaro, o Carlos e mais um monte de gente.
Aí a Michelle, Ana, ela não vai nem falar com o Carlos para dizer Carlos vai embora. Não, ela chama lá um ajudante qualquer e fala no ouvido dele, ó, vai lá pro Carluxo e manda o Carluxo embora, que é minha ordem ele não pisar neste palácio. Pois o Carluxo foi embora e falou, é assim então? Então vocês vão tudo se fuder, porque eu não vou mais ajudar na eleição do papai. Vazou, deu linha, não apareceu no debate final da Globo, e aí o resultado era aquele Bolsonaro barata tonta que a gente viu, né? Vamos ouvir a Juliana. Ele tem uma relação, acho que um pouquinho melhor com o Flávio e com o Eduardo, mas com o Carlos é uma coisa antiga já de não se darem bem. E acho que esse processo durante a campanha foi se acentuando. Eu soube que eles brigaram já no funeral da Rainha Elizabeth, quando foram para Londres. Não, que é uma coisa chiquérrima, né? Você brigar em velório é alto nível, alto nível. Tudo sempre assim, Fabiola, pelos relatos que a gente recebe, as pessoas contam ainda um pouco, mas né, acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai sabendo mais. Mas aparentemente quem tem mais proximidade, quem é que o Bolsonaro escuta? E aí uma hora chega lá o Carlos fala uma coisa, outra hora chega a Michelle e fala outra. Mas não é para ouvir o Carlos, mas não é para ouvir a Michelle, eu é que sei, enfim, vai crescendo em torno disso. Deve ter mais coisa, mas a princípio o que me foi relatado. Esse deve ter mais coisa é ótimo, hein? Ela sabe. ela sabe. Começa por uma questão de protagonismo, ou seja, quem é que o Bolsonaro escuta. Aí eles brigam lá no funeral da rainha, depois tem, alguns dias depois, ali logo depois da eleição, do primeiro turno, tem o momento em que a Michelle vê que a conta do Bolsonaro no Instagram não segue ela, e ela deixa de seguir a do Bolsonaro. Me lembra até o governador do Rio também falando que, né, a família Bolsonaro não seguia ele. Assim, é inacreditável falar isso em figuras públicas, na presidência da República, governador do Rio de Janeiro, o pessoal preocupado em quem segue quem no Twitter, no Instagram. Mas aí acontece isso que você falou, acho que o momento mais chave, mais importante para o Bolsonaro, que era a última semana de campanha, que foi uma semana cheia de coisas atribuladas e problemáticas. Eles vinham num crescente, né, que nada colava, inclusive crescendo. E aí acontece o episódio do Roberto Jefferson, e aí o debate da Globo se torna um grande momento onde ele vai enfrentar o Lula e precisava estar assim, preparado, né? E aí tem uma reunião no Palácio da Alvorada, na terça-feira, antes da eleição, o Carlos está lá, mas já tinha uma ordem anterior da Michelle, que era para o Carlos não entrar no Palácio da Alvorada. Mano, imagina isso. Imagina isso. A tua esposa fala, teu filho do outro casamento nem fodendo aqui em casa, tá? Nunca mais. É isso, cara. É isso. Na residência oficial do presidente da República. Porra, que família estruturada, Ana. Nossa. Também é uma outra coisa que me chama muita atenção sobre essa família, né? A Michelle decidir que o Carlos não pode entrar no Palácio da Alvorada. E aí, quando... O Carlos tem uma coisa com as esposas do pai, depois eu explico aí. Ele é avisado, né? Ela sabe que ele tá lá, manda avisar que é para ele sair, porque tinha a ordem anterior dela. Ele fica irritadíssimo, sai, e aí já tinha sido enviado, inclusive para a Globo, a lista de quem que ia acompanhar o Bolsonaro no debate. O nome do Carlos estava, e aí ele fica enfurecido com aquela situação e decide não ir mais. E aí, assim, quem estava mais perto do Bolsonaro nesses dias me relatou, inclusive, isso, o quanto que a falta do Carlos impactou nele no debate. Ele ficou bastante... sentiu muito a falta do filho, dizendo, fala isso, fala aquilo. Ele teve no primeiro turno, foi avaliado que fez uma diferença para ele. E tava esse climão. Fora isso, se somam nos últimos meses brigas entre os irmãos também. As brigas entre os irmãos têm a ver com o comando da campanha, né? Porque o Eduardo quer mais golpismo, o Flávio quer mais pragmatismo e conversa com o Centrão, o Carlos queria comunicação, já não pode fazer nada porque brigou com a Michelle, uma confusão desgraçada. Mas eu disse que o Carlos tem problemas com as esposas do pai. Vamos explicar. O Carlos é filho da Rogéria, tá? Agora está brigando com a Michelle, que é atual do Bolsonaro. Mas antes, tem um bafão, galera, no livro aí da Juliana Dalpiva, que a gente estava ouvindo agora, que é um negócio seríssimo.
A esposa anterior do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ela era meio que a gerentona do esquema de rachadinhas, tá? Então ela sabia o que acontecia em cada gabinete de cada filho, centralizava a grana e distribuía a grana. Esse era o papel dela. E foi ela que colocou o Carlos na política, foi ela que estruturou o gabinete de vereador dele lá. E aí, quando ela se separa do Bolsonaro, que é uma separação, né, tenebrosa, né, Ana? Com soco na cara, história do bombeiro, gente esvaziando o cofre, saindo correndo com joia embaixo do braço, uma baderna, barraco, né? Total. Depois que termina isso aí, e a coisa assim, apazigua, ela escreve uma carta para o Bolsonaro, para o Jair, né? E na carta para o Jair ela fala assim, nunca tive nada com seu filho Carlos, o que eu senti era um amor puro. E aí, essa carta deixa pra gente essa dica, assim, porra, o que rolou ali para ela ter que escrever nunca tive nada com o Carlos, né? E aí, super normal. Se você quer saber dessa fofoca, vai ler o livro da Juliana, que é um tesão no livro, tá? O Negócio do Jair. É a história aí da família Bolsonaro, das rachadinhas e dessas relações familiares aí que de tradicionais tem nada não, Ana. E essas tradições aí eu não sigo não, Ana. Pois é. Mais um exemplo aí, né, da família. Está escrito bem, quando ele diz a família tradicional brasileira, na verdade, no lugar do tradicional tinha que estar a família disfuncional brasileira, porque isso acho que é a definição padrão da disfuncionalidade, né? Um não quer saber do outro, não entra na minha casa, um racha total no negócio, disfuncionalidade a toda. Agora, essa é uma questão, né? E é legal, é divertido ver a treta acontecendo? Vou negar, não. É divertido. Se a gente atormentou o Brasil durante muito tempo, tem aí uma certa satisfação. Tem uma certa satisfação na gente ver o cabaré pegando fogo, né? Sim, pega fogo o cabaré, quero ver a treta rolar. Uma certa mesmo, satisfação, né? Doutora? Satisfação pra cacete, doutora. Estou sendo assim um pouco polida, né? Sim, tem muita satisfação nisso. Dito isso, e aí eu queria fazer a transição com o comentário aqui do Roger Lord. Vocês estão fazendo fofoca da vida, falando da vida pessoal do presidente. Veja, por que esta vida pessoal, entre muitas aspas, do presidente, não é apenas a vida pessoal do presidente? Porque os filhos dele, eles adoram falar, os filhos do Lula, não sei o que, tarará. Eu só fui ver o filho do Lula, o Lula governou 8 anos, né? Eu fui ver o filho do Lula no Twitter esses dias, uma foto pela primeira vez na vida. Não fico nem sabendo quem que é, exceto pelos boatos de que ele era dono do que da Friboi, sei lá, da Van, qualquer coisa assim. Ferrari de ouro, tinha Ferrari de ouro, essas coisas todas, né? Mas os filhos do Bolsonaro, não, os filhos do Bolsonaro estão todos na política e em volta, e a família em geral dele toda em volta dele, tá um cargo, né, que tá eleito para algum cargo, ou tá num gabinete de alguma coisa, tá todo mundo sempre ali na vida da política. A vida pessoal do seu Jair é a política brasileira, é a nossa vida. Eles fizeram, essa família fez da atividade principal dela, com todos os seus agregados ali, eles fizeram da vida deles a vida pública brasileira. Eles são funcionários do povo brasileiro. E todas essas tretas pessoais de pode entrar, não pode entrar, vai no debate, não vai no debate, elas influenciam, como influenciaram a nossa vida, o resultado das eleições. Quer dizer, o cara briga com o filho, a mulher briga com o enteado, com isso, com aquilo, e isso afeta o nosso futuro. Afeta se eles vão aprovar uma coisa ou outra, se eles vão ganhar, se eles vão perder, se eles... Entende? Então não existe vida pessoal desse presidente, já que a família dele todinha é pública, no sentido de são funcionários da vida pública, né? Enfim. É mesmo, né? Primeiro você põe o filho para fazer rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, depois reclama que a imprensa não para de falar da tua família. Tem que escolher uma coisa ou outra, né, doutora? Vamos em frente talvez aí. Se o seu filho vereador não ficasse o tempo inteiro no governo federal, fosse um vereador federal, como todo mundo diz, talvez eu gostaria muito de sequer saber quem é Carluxo.
Vamos combinar? Ele devia ser lá um vereador no Rio de Janeiro, não devia nem saber o nome dele. Mas ele tá lá, né? Tá lá, sentadinho no carro, na posse do Bolsonaro. Tá lá, enfim, fazendo escândalo e atravancando a vida do Brasil. Carluxo, essas alturas, certamente está pensando que o pai perdeu porque não o valorizaram o suficiente. Com certeza. Isso é um bom comentário. Pode perguntar para os. É... Aqui nós somos fofoqueiros amadores. Pergunta aí para os fofoqueiros profissionais que eles vão te confirmar. O Carluxo atribui a derrota do pai à ausência dele. O pai perdeu porque não deixaram ele fazer a comunicação do jeito que ele queria. Né? Primeiro foi o Flávio que implicou com ele, aí no final veio a Michelle para brigar mais ainda. Isso aí também fica a sugestão para o Carluxo levar isso para terapia, porque isso é uma coisa que eles vão ter que trabalhar, e entre eles, né? Terapia do Carluxo é dar entrevista para Leda Nagli. Já viram? Ele senta lá, a Leda Nagli vira a psicanalista junguiana dele. Vai encontrando símbolos da vida do Carluxo, o Carluxo se emociona, chora. A terapeuta do Carluxo é a Leda Nagli. Enfim.